Olá! Neste IELTS Reading Assignment, nós estamos lidando com um texto que segue uma estrutura bem clássica do exame IELTS Reading, em especial academic, mas mesmo se você deseja realizar o seu IELTS sendo General Training, preparar-se para o Reading como se fosse fazer o academic é algo muito produtivo, porque você vai estar se nivelando por cima quando o assunto é o vocabulário. Os tipos de questão são exatamente os mesmos. Portanto, quando você costuma fazer exames reading e depois vai fazer exames general training, saindo do academic e indo para o general training, definitivamente você sente maior facilidade no processo. Então, a sugestão é sempre se prepare para o reading general training como se você fosse fazer o academic, tudo bem? E aqui então temos este texto que, primeiramente, então lemos o primeiro parágrafo por completo, depois lemos o primeiro e o último período de cada parágrafo subsequente. Então, por exemplo, aqui no parágrafo B, você começa do on the horizon e vai até o electrons. Perceba que, tecnicamente, o primeiro período do parágrafo B termina aqui em computers, porque um período vai da primeira letra maiúscula até o primeiro ponto final. Agora, o que nós temos aqui é a necessidade de lermos um pouco mais do que simplesmente o primeiro período, e eu vou explicar o porquê que somente lemos o primeiro período, pelo menos a priori, mas aqui temos a necessidade de lermos um pouquinho mais do que o primeiro período, porque ele, neste parágrafo em particular, é muito curto, ele tem somente 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras, então ele não nos dá informação suficiente. Por consequência, lemos também o segundo período indo até electrons. E também, depois do primeiro parágrafo, lemos o primeiro período e o último período também. Então, ele vai aqui no it, começa no it e vai até o demand. Então, você lê o primeiro parágrafo completo, em cada parágrafo subsequente você lê o primeiro e o último períodos, e vai indo até o último parágrafo, com você também o lendo por completo. Então, ler por completo, você lê somente o primeiro e o último parágrafos. Todos os parágrafos entre o primeiro e o último, você lê o primeiro e o último períodos. E a dinâmica que nós temos aqui é que, bom, o parágrafo introdutório e conclusivo são muito importantes quando você está lidando com questões macro, em especial múltipla escolha, que te perguntam qual o objetivo do autor ao escrever o texto de uma forma geral. O parágrafo introdutório e conclusivo, de fato, passam essas ideias mais macro no que diz respeito ao conteúdo que o texto abrange. Por consequência, faz real diferença você lê-los por completo. Agora, você lê o primeiro período de cada parágrafo subsequente porque ele é o tópico frasal deste parágrafo, ou seja, você tem nele a essência do parágrafo sendo mostrada, pelo menos em termos do tópico que ele abrange. O restante do parágrafo nada mais é do que um aprofundamento em cima desta essência trabalhada logo no começo. Agora, como dito, caso você esteja tendo um primeiro período muito curto, você não está abrangendo o suficiente, portanto, você lê também o segundo período para você, de fato, abranger todo o tópico frasal do parágrafo. E você lê o último período também do parágrafo, porque você tem, em especial em questões de matching, como essa que nós temos neste assignment em particular, onde que você tem que relacionar títulos a parágrafos, ou seja, selecionar desta lista títulos para cada um dos parágrafos. Muito frequentemente, a informação que define que determinado título ou determinado outro dado é relacionado a um parágrafo em particular se encontra no final do parágrafo. Essa é uma estrutura do IELTS Reading para lhe forçar a ler mais, mas com você já tendo a compreensão de que isso é próprio da estrutura do exame, você definitivamente tem uma circunstância onde que você se adianta e tem uma leitura de fato apropriada do texto. Tudo bem? E depois você lê o último parágrafo e assim termina uma leitura inicial. Lembrando que o que nós aqui estamos falando é de uma leitura inicial. Somente numa leitura inicial é que você faz essa leitura mais seca, porque você quer rapidamente se inteirar do que o texto como um todo está abrangendo, sem necessariamente ter que gastar muito tempo, para que você tenha mais tempo investido, não na leitura inicial, mas sim na realização das questões, não é? E, portanto, agora indo aqui para as questões, definitivamente aqui temos uma questão de header matching, como dito, você combina títulos a parágrafos. E aí, o que você de fato abrangeu aqui no final, em especial, então, nos últimos períodos, fará real diferença para você identificar o parágrafo e identificar a ideia. Agora, é muito importante também termos a compreensão do seguinte. Primeiramente, à medida que você vai fazendo essa leitura inicial mais seca do texto,
Você não simplesmente lê essas partes aqui pré-determinadas, você também destaca palavras-chave nela. O que são nelas? O que são palavras-chave? Números, nomes próprios, todo e qualquer tipo de informação que define com exatidão o que aquele texto em particular que você está abrangendo na sua leitura inicial, de fato, abrange. E, portanto, aqui, por exemplo, no parágrafo A, você não necessariamente tem palavras-chave muito explícitas, mas, por exemplo, aqui temos um número que está por extenso, mas é uma palavra-chave, 8 million miles. Igualmente, telephone and television signals, não é? Glass é uma palavra-chave igualmente, não é? E não mais do que isso. No parágrafo B, você lendo aqui até o final, você tem lasers, electrons, não é? Computers sendo palavras-chave que definem com exatidão o que esse parágrafo abrange. No último período do parágrafo B, você tem palavras-chave ainda mais explícitas como $16 billion business. Igualmente, você tem o 150,000 workers, US glass industry, não é? Agora, mesmo nesses parágrafos que você não leu por completo, lendo então somente o primeiro e o último, nesta parte central deles que você não lê para interpretação, a sugestão é passe os seus olhos rapidamente por essas partes centrais, a busca de palavras-chave, sem necessariamente buscar lê-los, simplesmente passe a busca de um número, um nome próprio, que normalmente tem uma letra maiúscula inicial, para que assim você também defina âncoras que te levem ao texto, mesmo a partes dele que você não leu necessariamente para informação e para interpretação, não é? Por exemplo, aqui no parágrafo C, na sua leitura inicial, você leria do but até o horizons e do he até o dollars. Mas perceba que toda essa parte central aqui, olha quantas expressões-chave você consegue demarcar sem nem ao menos ler. Roman, 1975, 18 years, 20th century. Eu nem ao menos li esta parte, eu simplesmente passei os olhos por ela sem ler para interpretação e demarquei 1, 2, 3, 4 palavras-chave. E isso definitivamente vai me dar uma ajuda porque essas palavras-chave com muita frequência elas se encontram nas questões em si. Então se você tem, por exemplo, aqui essa primeira palavra-chave que nós demarcamos sem necessariamente estar lendo para a interpretação Roman. E se você tem uma determinada questão que fala sobre Romans, você rapidamente vai conseguir voltar ao texto e encontrar o parágrafo que fala sobre Romans porque você demarcou visualmente a palavra Roman no texto. Então, é muito, muito importante mesmo nós estarmos extra atentos a isso, e este processo de demarcar palavra-chave para depois voltar para o texto tendo em vista as questões é o que nós denominamos de ancoragem. E aí sim, quando você volta ao texto, tendo como referência as questões, é que você faz as leituras completas, mas as leituras completas exclusivamente tendo como referência as informações que as questões abrangem, porque com muita frequência você tem partes do texto que nem são ao menos mencionadas pelas questões e, portanto, lê-las por completo, ler essas partes por completo é simplesmente um desperdício de tempo. E o que você menos tem no IELTS é tempo para fazer as coisas, não é? Então, este list of headings, extra atenção de fato para a leitura do primeiro e do último período, mas sinta-se à vontade para ler os parágrafos completos novamente, para, assim, fazer as classificações apropriadas, tudo bem? E aqui nós temos de 6 a 10, questões que envolvem você, usando essa nomenclatura de A a C, classificar cada uma dessas questões. Então, por exemplo, se você acha que dental fittings pode ser classificado como um C, ou seja, if the uses are not mentioned by the writer, você tem a resposta 6 sendo C, não é? Então, a mecânica que nós temos aqui é a necessidade de considerarmos, tendo em vista as questões de 6 a 10, diferentes contextos nos quais vidro, não é, glass, é utilizado. E aí temos 3 tipos de utilização de glass, não é? Se o uso existe hoje, se o uso vai existir no futuro para o vidro, ou se este uso em particular não é mencionado pelo autor no texto. E aí você vai classificando cada um desses contextos de utilização do vidro tendo em vista essa nomenclatura. Por favor, respeite ao pé da letra, sempre utilizando a nomenclatura nas suas respostas, tudo bem? Então, eu lhe desejo uma ótima prática IELTS.